Vencedor. O bacana disso é que você pode ter mais de... Sabe o que eu vejo muito, Vitor? Ralf, água é pra tu. Casas de pessoas, por exemplo, um casal de idosos. Só um tá recebendo um benefício, aí às vezes sabe o que a vizinha chega e diz? Mulher, se separa dele, bota outro endereço que tu tem teu benefício. Porque aí vai colocar o endereço de outra casa... Mas é desnecessário. Mas é desnecessário. Então, assim, hoje é a informação que eu mais consigo fazer transformação por onde eu passo. É numa residência que tem um deficiente ou que tem um idoso que está recebendo um benefício de um salário mínimo e quando alguém vai calcular, diz, eita, mas tu não pode não, porque teu marido já está recebendo algum benefício. Teve uma situação que eu trabalhei de um processo que a mãe ela teve 3 filhos com autismo. Ela deu entrada no benefício de um, aí o grupo familiar é composto por 4 pessoas. Ela e 3 filhos. Ela e os 3 filhos. Aí, como com o benefício dele, ela já imaginou e fez, eita, já tô no limite aqui. Eu fiz, olha, como os outros 2 têm autismo e é um benefício pagar a pessoa com deficiência, você pode receber o BPC dos outros 2 também. Então, assim, o cenário é totalmente diferente. Ela conseguiu? Conseguiu. E hoje tem uma renda aí de 3 benefícios Para cuidar dos filhos. Exatamente. Não, isso é bom. O Ralf, só um minutinho, Steph. O Ralf, no caso da... Nesse caso aí, você falou mãe e 3 filhos. Se tiver uma 5ª pessoa, 6ª pessoa... Vai entrando na matemática. Em vez de dividir por 4, divide por 5. Mas aí o que acontece? Tem algumas pessoas que não entram no grupo familiar. Aquele irmão lá que já é casado, né, mora na mesma casa. Já marca outra data com o Ralf, porque a gente vai terminar hoje só no BPC, tá? Já marca aí umas 2 ou 3 datas aí, tá? Mas aí, por exemplo, aquele irmão lá que mora na mesma casa, que se casou, mas continua morando na mesma residência, ele faz parte de outro grupo familiar, porque ele se casou. Então, ele... Viu? Você faz parte de outro grupo familiar, deixa a casa da sua mãe e tá serrando a sopa. Viu? Você já casou. Para de estar serrando a sopa lá, porque senão não, a sopa é outra história. Viu? Isso é por uma boa causa, né? Pois é. Mas aí nesse caso, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui da mãe com os 3 filhos com autismo. Vamos supor que o irmão dessa mãe que tem 3 filhos com autismo, se casou e continuou morando com ela, na mesma residência. E ele tem uma renda alta, ele trabalha em uma empresa aqui que recebe R$3.000. Quando uma pessoa que não tem um conhecimento técnico for fazer esse cálculo, vai colocar a renda dele. Só que ele é casado, ele vive em união estável, ele faz mesmo parte... que seja no mesmo teto. Mesmo que seja no mesmo teto. Ele teto. não entra mais no cálculo. Não entra no mesmo porque cálculo. A união estável, agora, teoricamente, tira ele do cálculo independente do local de residência. Exatamente. Então, assim, ele faz parte de outro grupo familiar. E aí faz com que consiga o benefício. E vice-versa, né? Quando for calcular o dele, não entra os 2 irmãos. Exatamente. Então, assim... Então, o grupo familiar não é determinado pelo endereço, né? Não é determinado pelo endereço, é pela qualificação. Pela qualificação familiar, né? Pela qualificação, sei lá, social, né? Casado, solteiro. Exato. A ideia da legislação é separar grupos familiares. Então, por exemplo, até quando você tem uma residência que é um primeiro andar, às vezes um grupo familiar mora em cima e outro mora no pavimento do térreo. Se houver individualização, mesmo que seja só um contador de água e de energia, um medidor no caso. Então, assim, mesmo se houver individualização dos ambientes, um grupo familiar não se comunica com o outro. Não, Ralf é um engenheiro, da Previdência. Inclusive, ele tem um eletricista que presta serviço para ele, que faz essa individualização das casas e que ele consegue aposentar todo mundo, não é assim? Rapaz, quase tu perdeu o microfone agora aqui. Olha, se tiver alguma dificuldade, ele vai lá, altera o quadro, muda, consegue 2 contas de energia, não é assim? Já resolve. Pois é um engenheiro, viu?